em seu caminho ao declinar do dia, Jesus entrou em uma humilde aldeia e no lar de Marta e Maria se hospedou para tomar a ceia. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Marta, então sentida, reclamou, porque a ceia sozinha preparava. E Maria aos pés de Jesus ouvia atenta o que ele falava. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Jesus então falou a Marta: porque estás com as coisas desta vida preocupada? Pois Maria escolheu a boa parte, que dela jamais será tirada. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar. Que privilégio elas tiveram de ali com o Mestre poder cear, em suas mãos poder tocar e sua voz escutar. Mas este dia para nós vai chegar.
com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glórias, anjos cantam no céu, quando o crente se encontra conversando com Deus. Jesus Cristo a viver entre as coisas que existem, conversando com Deus. Ele mesmo, embora tão santo, viveu neste mundo, conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glória, anjos cantam do céu, quando o crente se encontra conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glória, anjos cantam no céu, quando o crente se encontra conversando com Deus. Deus age na hora certa, nunca deixa nada por fazer. O Deus que faz cerrar o céu é o mesmo Deus que faz chover. Deus tem olhos para todos, de ninguém ele faz distinção. O Deus que hoje cuida de mim é o mesmo Deus que cuidou de Abraão. Meu Deus é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba. Faz fluir a água da rocha, mata a sede de quem quer beber. Faz cair fogo do céu, se sacrifício lhe oferecer. Deus exalta os humildes, pois grandes coisas já fez por mim. Mas humilha os soberbos, fez até um
comer capim. Meu Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba. Meu Deus, é Deus que fala, faz e acontece. Diante dele o grande é pequeno, porém com ele o pequeno cresce. Protege os seus, mas cobra caro de quem dele zomba. Usa um só homem, mata outros mil. Usa um menino e o gigante tomba. Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Se o tentador vier com tua dor, chama Jesus. E se a morte vier tão forte, ameaçar ficar com teu lar, dobre os joelhos na sombra da cruz e chama Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus. Chama Jesus como tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo. Abre seus braços e chama Jesus. Se a tristeza entrou no teu ser, ela tem que sair. Chama Jesus, pois Ele está pronto para te ouvir. Se a tentação bater na porta do teu coração, tentando você, dobre os joelhos na sombra da cruz e chama Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus. Chama Jesus como tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo. Abre seus braços e chama Jesus. Chama Jesus como tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo. Abre seus braços e chama Jesus.
sobrevivente de um naufrágio, mesmo fraco, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. Está me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você nasceu com dom de louvor, louve ao Senhor como deve ser, não buscando fama nas coisas do mundo, não vangloriando em seu bel prazer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Não estou cantando pra exibir a voz, não estou cantando pra ganhar dinheiro. Eu estou cantando é pra louvar a Deus, porque nele achei amor verdadeiro. Eu aqui na terra não procuro fama, pois sei que daqui nada vou levar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu não quero ser um trovador de fama e também na terra não. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados e preciosos irmãos, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, estamos aqui mais uma vez. Hoje, quinta-feira, 6 de julho de 2023, para apresentar mais um programa, Momento Devocional com Deus. Creio que mais uma vez você será ajudado, mais uma vez você será abençoado. Nós estamos falando de uma série muito importante, a sempre presente água da rocha. A mensagem que o nosso profeta pregou, usando a escritura de Êxodo, capítulo 17, versículo 5 e versículo 6. Estejam conectados em espírito e certamente você será ajudado. Certamente você será fortificado, abençoado, energizado com a tônica do Espírito Santo. Nós estamos vindo de grandes bênçãos a caminho de maiores.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso nesta manhã que você tenha fé em Deus, que você creia no sobrenatural, para que você possa ver os milagres sendo materializado em sua vida. Você já pensou nisso? Você ver os milagres de Deus sendo materializado na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida material, financeira, espiritual, seja na vida de alguém que você ama, que você está intercedendo por ele, por ela. Aquilo que é impossível, meu irmão, minha irmã, para os homens, é possível para Deus. Tenha fé nesta manhã e beba desta água da rocha. Como eu tenho dito, esta água da rocha, ela tem libertação, ela tem paz, ela tem cura, ela tem a solução do teu caso, seja ele o que for. Se for um caso na justiça, se for um caso, problema de saúde, problema financeiro, problema conjugal, beba desta água da rocha. Ela tem a solução para o teu caso. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que ele operou no passado, ele opera hoje também. Agora você pergunta assim, mas parece que é quase imperceptível, pastor, que eu não vejo Deus operando hoje. Aí, meu irmão, aí você tem que começar a remover muitas vozes que estão ao teu lado. Vozes que querem te puxar para baixo. Vozes que querem te amedrontar. A Bíblia diz para nós, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz, e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos vivendo uns dias de tantas vozes na face da terra, muito mais vozes do que lá no princípio. Há tantas vozes hoje que querem neutralizar a voz de Deus, querem neutralizar a palavra de Deus. Você tem que começar assim, se esforçar, batalhar para desligar várias vozes e somente confiar nisso aqui. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ainda em São Mateus 24, 35, está escrito, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
As promessas de Deus, elas não passam. Ninguém pode invalidar elas, dizer que elas não existem, dizer que elas não se podem cumprir mais. O Senhor Jesus Cristo, dizendo em São João, capítulo 8, versículo 32, Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, o que você está ouvindo, ou o que você tem aí na sua mão, é a verdade. E esta verdade, assim como ela funcionou lá no passado, ela funciona hoje também, da mesma forma. Assim como Deus operou lá nos dias primitivos, Ele está operando hoje também. Ele é o mesmo, Ele não falha. Tenha fé em Deus e toma posse da tua vitória nesta manhã. Toma posse da tua cura. Toma posse da tua libertação, seja de um vício, seja o que for. Não senta para assistir o programa Momento Devocional, ou não ligue o seu aparelho, simplesmente para ouvir. Eu vou ouvir o que aquele pregador vai falar. Não faça isso. Eu vou ouvir o que Deus vai falar para mim. E o que Deus falar, eu farei. Eu vou obedecer. Nós sempre falamos do jovem rico, que Jesus disse para o jovem rico assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E ele não fez aquilo. E tem muitos homens hoje na face da terra comportando como aquele jovem rico. Não está dando crédito para a palavra de Deus da maneira que deveria dar. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em Hebreus capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não venhamos desviar dela. Vamos atentarmos para isso, meu irmão. Vamos atentarmos para isso. Vamos entrarmos em desespero para sermos cristãos, para sermos homens melhores, para sermos pessoas melhores. Amém? Vamos orar nesta hora. Em seguida nós vamos ler a Escritura de Êxodo capítulo 17, versículo 5 e versículo 6. Está escrito assim. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Meu Deus, acrescenta a fé do meu irmão nesta hora. Acrescenta a fé da minha irmã, Senhor. E se tem alguém precisando de uma cura, que possa receber nesta manhã. Ó Deus, se tem alguém precisando de uma libertação do cigarro, da bebida, uma libertação, Senhor, do vício, seja ele o que for, que ele possa alcançar esta libertação esta manhã. Meu Deus, que todos nós saiamos daqui melhores ao término desse programa, Senhor. Possamos sairmos como aqueles discípulos no caminho de Emaús, com os nossos corações queimando, ardendo, regozijando, por saber que foi o Senhor que falou conosco, ó Pai. Meu Deus, eu peço a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo, que cada palavra que for dita esta manhã, Senhor,
possa trazer, Senhor, a paz, a cura, a libertação, o que o meu irmão precisa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Meu irmão, minha irmã, eu tenho dito isso. Se Deus está mandando, faça. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. O homem que obedece a Deus, ele é um homem prudente, é um homem bem-aventurado, é um homem próspero, feliz. Talvez eu esteja falando a alguém assim esta manhã, que diz para mim assim: pastor, a prosperidade não bateu na minha porta ainda. Pastor, a prosperidade não bateu na minha porta. Eu sou um homem amargurado, sou um homem abatido de espírito, sou um homem que estou vendendo um almoço para comprar a janta. Irmão, eu vou dizer para ti, dá uma lida no Salmo 1, dá uma lida no Salmo 128, dá uma lida em Malaquias capítulo 3, versículo 10, a partir do versículo 7, 8 de Malaquias 3, dá uma lida em São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Dê uma lida que eu quero dizer, meditar. Não é só ler, não. Meditar. Dê uma lida em Deuteronômio, capítulo 28. E aí você se atenta para obedecer o que você ler. Atenta para isso. E você verá que Deus vai virar esse cativeiro da sua vida. Deus fará isso, porque é promessa dele. Então o homem não pode reclamar de Deus. O homem não pode murmurar de Deus, porque Deus não falha. E nós vimos aqui que Moisés, ele acatou a ordem de Deus. O profeta diz que Deus sempre se agradou de usar o espírito que estava sobre Elias, porque ele era obediente às ordens de Deus. Quando Elias veio, o tisbita, ele obedeceu a palavra de Deus, às ordens de Deus. Quando Eliseu veio,
profeta Eliseu, ele acatou as ordens de Deus. Quando o João Batista veio, ele também acatou as ordens de Deus. Como também o mensageiro de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, como também Apocalipse capítulo 10, versículo 7. O Elias para a era laodiceiana, ele também acatou a ordem de Deus. E se você é um prisioneiro de Deus, você obedece à voz do Espírito Santo. Agora é preciso estar, como nós ouvimos ontem, é preciso estarmos separados do mundo para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. É preciso o homem estar familiarizado com as Escrituras. É preciso o homem estar familiarizado com as Escrituras. Tem muitos crentes hoje que não lê Bíblia, não lê mensagem. Meu irmão, minha irmã, simplesmente por ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não te dá direito nem para você, nem para mim, nem para ninguém ser arrebatado. Simplesmente por ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. O que nos dá direito a sermos raptados, sermos arrebatados, é se temos o Espírito Santo em nossa alma. Se temos o Espírito Santo em nossa alma. Se estamos revestidos desta armadura de Deus, desta palavra. Então veja, nós estamos estudando esta mensagem, a sempre presente água da rocha, e preste bem atenção aqui. Parágrafo 59. E quando Israel estava no Egito, veja só, quando Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus lá no Egito. Como eu creio que ainda há semente de Abraão, eu creio que há filhos de Deus ainda no Egito. Egito, vocês sabem, representa o mundo. Eu creio que há semente de Abraão lá no Egito. Que há semente, filhos de Deus lá. E eu creio que um desses dias Deus os tirará do Egito. Deus os tirará de Sodoma. Por isso, minha irmã, eu digo para a senhora, para você, meu irmão, não desista de orar pelos teus filhos. Das características do cristão, preste atenção, uma das características de um genuíno cristão é ser perseverante. Um homem que é perseverante, ele é diferente. Por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vai observar na mensagem perseverante, o irmão Brana fala daquela mulher síria-fenícia. O profeta diz, se eu não me falha a memória daquela mulher, ele diz assim: ela tinha muitos empecilhos, mas a fé dela não tinha empecilho. A tua fé, meu irmão, ela não pode ter empecilho. Você deve crer de todo o teu coração
que ainda que tua filha esteja lá na sarjeta, caído, talvez na prostituição, talvez teu filho esteja na prostituição, talvez seu filho seja um marginal, traficante, roubador, talvez ele esteja nesta condição lá no Egito, lá em Sodoma. Mas quando Deus move, Deus move. Israel passou 412 anos, algo assim mais ou menos, no Egito. Mas chegou a hora de Deus tirar Israel do Egito. Chegou a hora de Deus tirar o povo dele do Egito. Então, como pregador, às vezes nós ficamos desesperados. Como o profeta também ficou, é peculiar de qualquer pregador que tem o amor divino. Às vezes você fica preocupado, e o profeta chegou a gritar assim: não saia da fila. Mas depois vem uma paz de espírito para nós. Tem que vir esta paz no coração, e entender que a obra é de Deus. A obra é Ele. O que nós temos que fazer é simplesmente entregar o recado, entregar as cartas que Ele tem deixado para nós. O restante é Deus que fará. Como pai, minha irmã, como pai, meu irmão, como mãe, minha irmã, continua orando pelo teu filho, continua jejuando, faça jejum, pare de falar, diminua. Às vezes você está falando muito com os homens, começa a falar mais com Deus. E quando você orar, não desfaça da tua oração. Você ora para Deus trazer o teu filho, para Deus converter o teu filho. Quando você levanta, não desfaça dela, dizendo assim: não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para a minha filha. Tem um hino que diz assim: quanto mais difícil, mais fácil ficará. Quanto mais difícil, mais Deus pode operar. Entendeu? Quanto mais difícil, às vezes você começa a orar, e parece que fica pior. Se preocupa não. Foi assim com Israel. Então vamos voltar aqui. Quando Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Não deixou de ser povo de Deus, não. Continuou sendo povo. Então, o profeta diz, 59, é sempre presente a água da rocha. Então, quando foram chamados a sair, ou tiveram um êxodo, saída, então eles foram chamados à igreja. Amém? Igreja quer dizer saído para fora. Quando eles saíram do Egito, eles foram chamados igreja. Meu irmão, nós entendemos que foi o primeiro êxodo, foi uma nação saindo de dentro de outra nação. Agora Deus está tirando uma noiva, o segundo êxodo, é Deus tirando uma noiva das denominações, se cumprindo Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Bem-aventurados são estes que se atentam para isso, para este chamado. Sai dela, povo meu. Então o irmão Branham diz, quando eles saíram fora, tiveram um êxodo,
Eles foram chamados de igreja, porque isso foi quando eles se separaram do resto do mundo. E a palavra igreja significa chamado para fora. Somos a igreja de Jesus Cristo? Quantos podem dar um amém para isso? Quantos podem dizer, eu sou a igreja de Jesus Cristo? Ou eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. E se fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, então somos chamados para fora. Para fora de tudo que é antipalavra. Meu irmão, o homem só pode saber a vontade de Deus, grava isso em teu coração. Ele só pode entender, compreender, discernir o que é a palavra de Deus se ele conhecer a Bíblia. Se ele ler isso aqui, ó. Se ele estudar. Por isso que é uma das coisas que o diabo já está operando em uma velocidade bem maior do que no princípio, preste atenção. O diabo está desesperadamente trabalhando maciçamente nisso. Maciçamente, porque desde o princípio ele está trabalhando nisso, mas sabendo que é os últimos dias dele, ele está trabalhando desesperadamente para trocar a Bíblia agora. Agora ele está trabalhando para trocar essa Bíblia. Agora ele está mudando. É uma linguagem nova. É uma Bíblia nova. Que ele está lançando com linguagens novas. Meu irmão, até para comprar uma Bíblia. Até para você possuir uma Bíblia. Você precisa ter discernimento. Agora, em todas as maneiras que o diabo mexer, presta atenção. De todas as formas que o diabo mexer, ele perde. Todas as maneiras que ele mexer. Todas as maneiras. Por quê? Porque um cristão estava nos pensamentos de Deus antes do mundo ser formado. A Bíblia já está dentro de nós. A Bíblia já está dentro do eleito. Então o diabo pensa assim, eu vou tirar a Bíblia deles, eu vou tirar a mensagem, a Bíblia já está aqui dentro, perca de tempo. Nós temos que crer em São Mateus 24, 24, vai surgir falsos cristos, falsos profetas, se possível fosse, enganaria, se possível, meu irmão. Então, veja só, eu tenho dito isso para alguns colegas, não adianta a gente ficar combatendo determinadas coisas, não precisa. Combater é falso, isso é falso, é falso. Não precisa, porque o cristão não é enganado. É perca de tempo. Irmão, cuidado, isso é falso. Lógico, como pastor, você tem que pregar tudo que está aqui e tudo que foi deixado na mensagem. Você tem que colocar o alimento. Eu estou dizendo não se preocupar, não perder a saúde, não perder o equilíbrio. Você precisa ficar falando, como eu ouvi algo nesse sentido, você precisa ficar falando para um peixe que ele foi feito, criado para viver dentro da água. E se esse peixe, vamos dizer aqui para nós, no Mato Grosso, fala muito sim, pacu, né? Diz que quem come a cabeça de pacu não muda mais daqui. Ou um dourado, vamos falar num dourado. E um pintado. Se ele pular fora da água, cair no seco, o que vai acontecer? Vai morrer, ué. Como que nós podemos viver sem esta palavra? Então podem tirar isso aqui, mas não vai tirar do teu coração. Ela já está aí dentro. Você já nasceu com a palavra aí dentro.
Você já nasceu ouvindo esta voz do Senhor. Alguém pergunta, mas pastor, será que eu já nasci ouvindo a voz do Senhor? Nasceu ouvindo a voz do Senhor. A diferença é que agora você está dando crédito a esta voz. Por isso que você está enfrentando lutas, provas. Como nós ouvimos a história daquele homem ontem que foi construir aquela ponte em Sydney. E ninguém queria construir porque era muita areia que tinha ali. Mas veio um engenheiro, um construtor, e ele construiu aquela ponte. E Deus fez assim conosco. Deus tem nos tirado do Egito, chamado-nos para fora. E Ele está tirando a areia de nós. E Ele está tirando todo o ferro de nós, todo o alumínio de nós, toda a escória de nós. Por isso que nós sofremos o nosso aperfeiçoamento. Nós temos que sofrer o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos sofrendo isso hoje. E bem-aventurados são aqueles que têm paciência e persistência para aceitar o construtor, nosso Deus, fazer a obra, esculpir esta obra-prima. E às vezes Ele vem, tira coisas de você, meu irmão, e você vai sentir, mas é para o teu crescimento espiritual. Ele teve que tirar Abraão do meio da sua parentela, porque o profeta disse que a fé de Abraão não ia acima da fé dos seus familiares. Não ia acima. Então Deus teve que tirar. Abraão era uma igreja de Deus, era um homem de Deus. Em nossa vida é assim. Escreva isso, nossa vida é feita de êxodo, saída. Nós temos, preste atenção aqui, ó. Se você quer ver o sobrenatural na sua vida, você precisa sair do natural, é uma saída, um êxodo, sair desta coisas comuns. Não, eu preciso ler a Bíblia de uma maneira mais diferente, de uma maneira diferente. Eu não tenho que ler a Bíblia ou ler a mensagem para o fulano. Esse parágrafo aqui é para o fulano. Este capítulo aqui é para aquela família. Não. Você vai ficar sempre em água rasa. Você sempre vai ficar aqui na carnalidade. Mas você começa a ler a Bíblia dizendo, isso aqui é para mim. Isso aqui é Deus falando comigo. Isso aqui é o Espírito Santo falando comigo. Este culto é o Espírito Santo falando comigo, requerendo o meu posicionamento. Você pode dar um amém para isso? Então veja, a própria palavra igreja significa chamado fora, êxodo, saída. Cada um de nós, como cristão, tem tido um êxodo em nossa vida. Amém? Tem ou não tem? É fácil. Eu estou lendo o parágrafo 60. Você quer saber se você tem tido um êxodo na tua vida? Olha no retrovisor. Olha quem você era. E olha agora quem você é. Você vai olhar no retrovisor e vai dizer, eu não sou aquele homem que eu era ontem. Mas nem tão pouco eu não sou também quem eu quero ser. Como diz, eu não sou quem eu quero ser, mas não sou quem eu era antes. Você tem um êxito na sua vida, meu irmão. E eu digo para vocês, cada manhã Deus está nos dando, escreva isso, cada manhã Deus está nos proporcionando que tenhamos um êxito na nossa vida.
e digo vida espiritual e até mesmo na vida natural. Cada manhã, cada sol que brilha, é Deus proporcionando para você um êxodo, dizendo para você: filho, saia disso, se liberta disso. É Deus proporcionando isso, meu irmão. E nesta manhã você pode sair desta cama do leproso espiritual. Você pode sair desta cama, desta enfermidade, dizendo: Senhor, eu tomo em minha vida nesta manhã, Isaías 53, versículo 5, que pelas tuas pisaduras fomos sarados, e eu tomo esta escritura na minha vida. Este é o meu êxito nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Levantar-me-ei agora, e vou dizer: Deus é a força da minha vida. Aquele jovem rico, ele teve aquele filho pródigo, ele teve um êxodo na sua vida. Ele estava lá, apacentando porcos, misturado no meio de porcos, desejando comer bolotas de porcos. Mas em uma linda manhã, ele teve um êxodo na sua vida. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus jornaleiros. Meu irmão, filho quando volta para casa é filho. Filho é filho. Deus não abandona seus filhos. Deus aceita cada filho que volta para Ele. Aquele pai aceitou, recebeu. Mas aquele moço, aquele filho pródigo, ele levantou, ele desejou, ele quis. Ele aceitou aquela oportunidade. Ele teve um êxodo daquilo. E talvez você está numa cadeia nesta manhã, meu irmão. Eu não sei, seja ela o que for, Deus está te dando uma oportunidade. Saia disto agora. Aceita a tua cura, aceita a tua libertação, aceita Jesus Cristo na tua vida. Diga no teu coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga no teu coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda o profeta diz, para nós terminarmos, terminando o parágrafo 60. O profeta diz: cada um de nós como cristão tem tido um êxodo em nossa vida. Nós tivemos um tempo onde nós fomos chamados do meio de nossos associados. Você foi chamado do meio dos seus associados, dos clubes que você tinha suas carteirinhas de frequentadores de cinemas, de clubes, seja onde for, nós fomos chamados do meio de nossos associados, chamados fora do meio das pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo. Será que alguém vai dizer que Deus não é divisor? Ah, Deus não é divisor. Deus é, meu irmão. Deus separa desde o início. Haja separação entre trevas e luz. Desde o início, desde lá do Gênesis, princípio. Deus está trabalhando, tirando o teu povo. Veja, Deus foi lá chamando,
fomos chamados fora do meio de pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo. Talvez foi o seu pai, sua mãe, seus familiares, mas se eles não têm o mesmo calibre de fé que você tem, vai lá, vamos lá, Lucas 17, é isso? Vamos para lá, Lucas 17, só para nós terminarmos. Veja só, versículo 32, lembrai da mulher de Ló. A mulher de Ló não teve ela não teve o mesmo calibre de fé de Ló. Ló saiu de Sodoma e perseverou em não olhar para trás. A ordem do anjo para Ló, para sua família, era não olhar para trás. E Ló perseverou nisso. E a mensagem de Deus para nós, meu irmão, guarda isso agora. A mensagem de Deus para nós é: não voltamos para o Egito. Não volte para o Egito. Pastor, mas aqui é um deserto muito quente. Esse deserto aqui, pastor, é difícil. Às vezes o pastor não fala comigo. Às vezes o irmão não me compreende. Ninguém me ouve. Isso é um deserto, pastor. Sol escaldante, mensagem muito dura. Mensagem muito dura, pastor. Não, eu tenho saudade dos bifes acebolados lá do Egito. Você é um cristão, meu irmão. Você é um cristão. Você é um escolhido de Deus. Não olhes para trás. Não voltes para trás. Ele está nos chamando para ser o quê? Ele está nos chamando, nos tornamos um povo diferente. Veja, quando ele nos chama para fora, o profeta diz: nos tornamos um povo diferente, para caminharmos com um povo diferente, que agia de maneira diferente e falava de uma maneira diferente. Isto foi um êxodo em nossas vidas. Eu quero que vocês leiam esta mensagem, a sempre presente Água da Rocha, parágrafo 60. Vê, eu vou terminar. Ele chamou nós fora do meio das pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo e nos tornamos um povo diferente, para caminharmos com um povo diferente, que agia de maneira diferente e falava de uma maneira diferente. Isso foi um êxodo em nossa vida. Amém? Se alguém dizer para você assim: você está numa igreja diferente, hein? Você está num ministério diferente. Dê glória a Deus. É porque você também é um homem diferente, uma mulher diferente. E Deus tem nos feito isso. Assim. Deus nos fez assim, de agirmos de maneira diferente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito. Nesse instante, ó Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre todos estes que ouviram esta palavra, para que todos tenham cuidado, Senhor, de fazer conforme o Espírito Santo nos aconselhou esta manhã. É a minha oração, Pai. Todo espírito imundo, todo espírito perturbador, todo espírito maligno, todo espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, estes espíritos estão repreendidos agora, e meu irmão está livre, liberto e abençoado, pelo poder da palavra que foi ministrado nesta manhã. Amém, Senhor. Meu irmão, levante as tuas mãos, se você pode, levante ela agora, levante, vamos, levanta e diga: glória a Deus, eu estou liberto, eu estou curado. Levante as mãos e diga: eu estou abençoado,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço, um beijo no coração e que Deus continue vos abençoando. É a minha oração. Amém. Amém. De que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher: vai e busque teu marido. Ela disse: eu não tenho. Ele disse: você teve 5. Ela disse: eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Amém, graças a Deus. Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Uma alegria, uma satisfação estarmos juntos mais uma manhã, mais uma quinta-feira que Deus tem nos dado. A cada dia é motivo de estarmos agradecendo a Ele, é motivo de estarmos felizes, porque tantas pessoas, muitas pessoas não teve essa oportunidade que você está tendo nesta manhã, de poder estar acompanhando esse programa Momento Devocional, de poder estar respirando, de poder estar contemplando as maravilhas, a natureza, poder estar vendo o sol, quantas pessoas que partiram já dessa vida e não tem mais essa oportunidade. Mas você está aqui nesta manhã, agradecendo a Deus, você está aqui nessa manhã, aprendendo mais das coisas celestiais, daquilo que Deus tem deixado para nós podermos estar executando, seguindo conforme esse GPS, que é a palavra de Deus.
Se você está acompanhando nesse momento e você não deixou o seu like, eu creio que você tem essa possibilidade. O like não vai custar nada para você, né? Você não vai gastar nada e não vai, né, contribuir assim com dinheiro, mas você vai dar uma contribuição aonde você vai aí colaborar para que o YouTube sempre possa recomendar essa programação, esse momento devocional para os demais, né, que utiliza também essa plataforma. Então, se você tem essa possibilidade, né, e eu creio que você tem, de estar deixando seu like, de estar compartilhando, se inscrevendo no canal. Nós temos vários conteúdos aqui diariamente. Então você pode estar se inscrevendo, se você tem, né, esse desejo e deseja receber esses conteúdos em seu celular e acompanhar, né, diariamente. Você se inscreva. Quem sabe aí você não se inscrevendo, você acaba perdendo um hino que é lançado, você acaba perdendo uma mensagem de reflexão, uma programação da meia-noite, das 6 horas da manhã, e aí você acaba passando aí despercebido, né? Não estando notificado. Você se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, você vai estar sempre aqui atualizado com cada conteúdo que é lançado aqui no nosso canal. Como também algumas postagens que fazemos pelo YouTube, né? Alguns avisos através da nossa comunidade. Então, você se inscrevendo, você apenas vai ser ajudado, você apenas vai ser abençoado. E você também compartilhando, você vai nos ajudar aqui sempre a chegar ao número maior de irmãos, né? Quem sabe aquele irmão está precisando tanto de um hino, tanto de um louvor, e você pode entrar no canal aí. Você vai ter mais de 300 louvores, só na nossa playlist, né, tem mais de 300 hinos, e fora alguns clipes e outros mais que estão disponíveis no canal. Então você tem muitos hinos para compartilhar, muitas programações durante o dia, né? Hoje nós vamos ter uma programação ao meio-dia, as lembranças inesquecíveis, e também nós vamos ter uma programação também às 6h30 da tarde, né, às 18h30 da noite já, né, 18h30, já começando com o programa de rádio às 19 horas, e às 19h30 também, né, aquele momento especial que temos, uma programação com pregação, nosso amado saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Então você pode estar compartilhando, divulgando, assistindo essas programações, que tanto vai te enriquecer. Se você tem aí o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, né, essas redes sociais que são mais utilizadas na era que estamos vivendo agora, você pode estar compartilhando nos seus stories, nos seus status aí. E se você tem um Facebook e ainda não segue a nossa página, procura aí a Voz do Senhor, através aí do Facebook, no Instagram também. Há muitas postagens que não são lançadas aqui no YouTube, que estão sendo lançadas no Instagram, no Facebook, algumas fotos, né, dos cultos. Então, você acessando lá o Facebook e o Instagram, você vai ter muito mais conteúdos também aqui do ministério, né? E você sempre vai estar por dentro de cada momento, tá bom? Hoje a nossa lista aqui, vamos lá, deixa eu ver o que nós vamos começar aqui hoje. Essa lista aqui, irmãos, talvez alguém vai pensar, né? Conforme está em primeiro ou por último. Não, às vezes eu acabo pegando mais embaixo. Vocês entendem, né? Não fica preocupado não, tá bom? Vamos começar aqui hoje com o irmão Lucas Silva, irmã Marinalva Castro também participando, irmã Bela, a irmã Juliana, a irmã Débora Freitas, a irmã Eva Fátima, a irmã Creuza Freitas, a irmã Célia, o irmão José Moraes, irmã Maria José Oliveira, irmã Luiz Inês, irmão Alcides Fernandes, irmã Maura Rosa, irmão Deolino Camargo Merene, irmão Antônio, irmã Lúcia, irmã Cleonice, irmã Edna Pereira, irmã Railda Betir, irmã Lorivânia Rosa, irmã Maria de Lúcio de Moura, irmão João Novaes, a irmã Ana Maria Oliveira, irmão Júlio César, irmã Silvana Rodrigues,
a irmã Gilce Lopes Ribeiro, nosso amado pastor Manuel Rocha também, irmã Marta Damas, irmã Ana Maria Duarte, irmã Marina Nantes, irmã Maria Conceição Pontes, irmão Gilberto Lopes Ribeiro, irmã Jaqueline Santos, irmão Ramon Afonso, irmã Isabel Marques dos Santos, irmão Wilson Arantes também está participando conosco nesta manhã, Deus abençoe. Deixa eu ver que tem mais de alguém que chegou aqui através do chat, né? O irmão Getúlio, a irmã Ana também participando, irmã Esther Marques também, irmã Yolanda Loyola, irmã Maria Andrade, Deus abençoe. Oi? Irmão Sebastião, lá em Goiânia, né? Deus abençoe, meu querido, também está acompanhando conosco. E muitos outros, talvez não comunicaram aqui a audiência através do chat, mas Deus possa abençoar todos vocês, Deus possa continuar fortalecendo a cada um, tá bom? Esses foram nossos irmãos, e amanhã, Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais um programa Momento Devocional com Deus, a partir das 9 horas da manhã, horário aqui de Vargem Grande. Você é o nosso convidado todo especial para estar acompanhando conosco mais um Momento Devocional. E acompanhe as programações de hoje. Às 11h30 teremos um louvor com o irmão Daniel Loeblen, eu creio que é assim que pronuncia, né? E a irmã Isabelle Ali. O hino, se não me engano, o nome do hino é Dedicação. Vai ser às 11h30. Você acompanha e seja ricamente abençoado, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, continue tendo um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de muitas bênçãos, tá? Deus abençoe cada um de vocês e ficaremos com o nosso hino de saída e até breve. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agrura, eu chorava tanto, procurando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quanto desengano. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, por seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença, os teus abraços de poder.
apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Com teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença, os teus abraços de poder.